A Longa Marcha. Richard Wagner. Stephen King. Capítulo 2. Eu sou Harkness, número 49. Você é Garrett, número 47, certo? Garrett olhou para Harkness, que usava óculos e tinha cabelo de recruta. O rosto de Harkness estava vermelho e suado. Certo. Harkness tinha na mão uma caderneta. Nela escreveu o nome e o número de Garrett. O cursivo dele era estranho e irregular, as letras subindo e descendo enquanto ele andava. Trombou com um cara chamado Corey Park, que lhe disse: "Merda, olha para onde está indo." Garrett abafou um sorriso. "Estou anotando o nome e o número de todo mundo", disse Harkness. Quando levantou a vista, o sol de meados da manhã faiscou nas lentes dos óculos e Garrett teve que apertar os olhos para ver o rosto. Eram 10h30 e estavam a 12,8 quilômetros de Limestone e tinham que percorrer apenas mais 2,8 quilômetros para bater o recorde de maior distância coberta por um grupo completo da Longa Marcha. Acho que você está curioso para saber por que estou anotando o nome e o número de todo mundo, disse Harkness. Você faz parte dos esquadrões, disse em tom de piada a Olson, por cima do ombro dele. Não, vou escrever um livro, respondeu cordialmente Harkness. Quando tudo isso acabar, vou escrever um livro. Garrett sorriu. Se vencer, você vai escrever um livro. É isso que você quer dizer? Harkness deu de ombros. Sim, acho que sim. Mas olhe o caso deste ângulo. Um livro sobre a Longa Marcha escrito por alguém que dela participou pode me fazer rico. McFreeze explodiu numa gargalhada. Se vencer, você não vai precisar de um livro para torná-lo rico. Harkness franziu as sobrancelhas. Bem, acho que não. Mas ainda assim daria um livro danado de interessante. Acho. Continuaram a andar e Harkness continuou a anotar nomes e números. A maioria os deu de boa vontade, brincando a respeito do grande livro. Nesse momento, haviam percorrido 9,6 quilômetros. Chegou a notícia de que pareciam boas probabilidades de quebra do recorde. Garrett pensou por um momento por que eles deveriam querer quebrar o recorde. Quanto mais rápido diminuísse a concorrência, melhores as probabilidades dos que continuavam na prova. Acho que era uma questão de orgulho. Chegou também a notícia de que aguaceiros eram previstos para a tarde. Alguém tinha um rádio transitor, pensou. Se verdade, isso era uma má notícia. Os aguaceiros de princípios de maio não eram os mais quentes. Continuaram a andar. McFreeze andava em passos firmes, mantendo a cabeça alta e balançando ligeiramente os braços. Tentaram o acostamento, mas a areia frouxa ali fizera-o desistir. Não fora avisado e se a mochila estava lhe criando problemas ou esfolamento, não deu sinais disso. Conservava sempre os olhos indagadores no horizonte. Quando passavam por pequenos grupos de pessoas, acenava e sorria aquele seu sorriso de lábios finos. Não mostrava sinais de cansaço. Baker continuava a andar, movendo-se em um tipo de arrastamento com os joelhos flexionados que parecia cobrir o terreno quando ninguém estava olhando. Balançava preguiçosamente o casaco, sorria para as pessoas que apontavam e às vezes assoviava um baixo trecho de alguma música. Garrett pensou que ele dava a impressão de que poderia continuar para sempre. Olson não estava mais conversando tanto, e a cada poucos momentos dobrava um joelho rapidamente. Em todas as ocasiões, Garrett ouvia a articulação estalar. Olson estava endurecendo um pouco, pensou, começando a mostrar o esforço de uma marcha de 9,6 quilômetros. Achou que um dos cantis dele devia estar quase vazio. Olson teria que urinar antes de muito tempo. Barkovitch mantinha o mesmo ritmo errático, ora à frente do grupo principal, como se quisesse se emparelhar com os competidores do pelotão avançado,
ora caindo para a posição de Estebans na rabeira. Cancelou uma de suas 3 advertências e voltou a recebê-las 5 minutos mais tarde. Garrett chegou à conclusão de que ele gostava de andar à beira de coisa nenhuma. Esteban simplesmente continuava a andar no seu próprio ritmo. Garrett não ouvira trocar a palavra com ninguém. Teve vontade de saber se Esteban estava se sentindo cansado ou solitário. Ainda pensava que Esteban entregaria os pontos logo. Talvez fosse o primeiro. Embora não soubesse por que pensava assim. Esteban tirara a velha suéter verde e levava na mão o último sanduíche de geleia. Não olhava para ninguém. Seu rosto era uma máscara. Continuaram a andar. A estrada era cortada por outra e policiais detiveram o tráfego enquanto os competidores passavam. Prestaram continência a todos os participantes e 2 meninos, seguros de sua impunidade, fizeram gestos imorais. Garrett não gostou disso. Sorriu e inclinou a cabeça ao receber as continências e conjecturou se a polícia pensava que todos eles eram loucos. Os carros buzinavam. Uma mulher gritou para o filho. Estacionara ao lado da estrada e aparentemente queria certificar-se de que seu garoto continuava na marcha. Percy! Percy! Ele era o número 31. Enrubesceu, acenou um pouco e em seguida continuou a andar, apressado, a cabeça ligeiramente encurvada. A mulher tentou correr para a estrada. Os guardas no alto da semi-lagarta endureceram, mas um dos policiais pegou-a pelo braço e conteve-a com suavidade. Em seguida, a estrada descreveu uma curva e o cruzamento desapareceu de vista. Passaram por uma ponte de madeira. Um pequeno riacho gorgolejava embaixo. Garrett aproximou-se do balaústre e, olhando por cima, viu por um curto momento a imagem distorcida de seu próprio rosto. Deixaram para trás uma tabuleta que dizia Limestone 11,2 quilômetros e a seguir sob uma faixa ondeante com os dizeres: Limestone orgulha-se de dar as boas-vindas aos participantes da longa marcha. Garrett achou que deviam estar a menos de 1,5 quilômetros da quebra do recorde. Mas nesse momento chegou uma notícia e dessa vez sobre um rapaz chamado Curley, número 7. Curley estava com um estiramento e já recebera sua primeira advertência. Garrett estugou o passo e emparelhou-se com McFreeze e Olson. Onde está ele? Olson indicou com o polegar um rapaz magrelo, desengonçado, vestido de blusa jeans. Curley andara tentando criar costeletas, que não haviam crescido. O rosto magro e sério, nesse momento, apresentava rugas de terrível concentração e ele olhava fixamente para a perna direita. Estava poupando-a. Perdia terreno e o rosto mostrava isso. Advertência! Advertência número 7. Curley obrigou-se a andar mais rápido. Arquejava um pouco. Tanto de medo quanto de esforço. Pensou Garrett, que perdeu toda a noção de tempo. Esqueceu tudo menos Curley. Observou-o lutar, compreendendo de forma vaga que aquela poderia ser sua luta dentro de 1 hora ou de um dia. Era o espetáculo mais fascinante que já presenciara. Curley atrasou-se. Devagar, e várias advertências foram feitas a outros participantes antes que o grupo se desse conta de que estava ajustando sua velocidade na fascinação por aquilo, o que significava que Curley estava quase no seu limite. Advertência. Advertência número 7. Terceira advertência número 7. Estou com um estiramento, gritou o rouco Curley. Isso não é justo, se a pessoa está com estiramento. Nesse momento ele estava quase junto de Garrett, que viu o pomo de Adão de Curley subir e descer. Curley massageava freneticamente a perna. E Garrett sentiu o pânico desprendendo-se dele em ondas, e aquilo era como um limão maduro, recém-cortado. Começou a adiantar-se e logo depois Curley exclamou: Graças a Deus!
Está melhorando. Ninguém disse nada. Garrett sentiu um irritado desapontamento. Era vil e antiesportivo, pensou, mas queria ter certeza de que alguém receberia uma multa antes dele. Quem quer deixar uma prova em primeiro lugar? O relógio marcava nesse momento 11h05. Pensou que isso significava que haviam quebrado o recorde. Calculando 2 horas multiplicadas por 6,4 quilômetros. Chegariam logo a Limestone. Viu Olson flexionar inicialmente um joelho e em seguida o outro. Curioso, tentou ele mesmo fazer isso. As juntas do joelho estalaram audivelmente e ficou surpresa ao descobrir quanto enrijecimento se acumulara ali. Ainda assim, os pés não doíam. Isso era alguma coisa. Passaram por um caminhão de leite na entrada de uma pequena estrada vicinal de terra. Sentado no capô do caminhão, o leiteiro acenou bem-humorado. Aguentem aí, rapazes. Garrett sentiu uma súbita raiva e vontade de gritar. Por que não tira essa bunda gorda daí de cima e vem andar conosco? O leiteiro, porém, tinha mais de 18 anos. Na verdade, estava muito além dos 30. Era um velho. Muito bem, todo mundo. 5 minutos de descanso, disse de repente Wilson, provocando riso em alguns. O caminhão de leite desapareceu de vista. Nesse momento começaram a aparecer mais policiais e pessoas tocando as buzinas de seus carros e acenando. Alguém jogou confete neles. Garrett começou a sentir-se importante. Ele era, afinal de contas, o orgulho do Maine. Inesperadamente, Curly soltou um grito. Garrett olhou para trás por cima do ombro. Viu Curly dobrado em 2, segurando a perna e gritando. De alguma maneira, incrivelmente, ele continuava a andar, mas muito devagar. Devagar demais. Tudo ali começou a mover-se lentamente, como se para acompanhar a maneira como Curly andava. Os soldados na parte traseira da lenta semi-lagarta ergueram suas armas. A multidão arquejou, como se não tivesse sabido que a coisa era assim. E os competidores também, como se não tivessem sabido. E Garrett arquejou com eles, mas claro que soubera. Claro que todos sabiam. Era tudo muito simples. Curly ia receber sua multa. Travas de segurança deram pequenos estalidos. Como aves assustadas, os rapazes que estavam em volta de Curly dispersaram-se. Ele ficou de repente sozinho na estrada inundada de sol. Não é justo, gritou ele. Simplesmente não é justo. Os rapazes entraram numa clareira sombreada, alguns olhando para trás, outros olhando fixamente para a frente, com medo de ver. Garrett olhava. Tinha que olhar. Os espectadores dispersos que acenavam haviam caído no silêncio, como se alguém os houvesse simplesmente desligado. Não é. 4 fuzis dispararam nesse momento, com grande estrondo. O som viajou como se fosse uma bola de boliche. Atingiu as colinas e voltou. A cabeça angulosa, cheia de espinhas de Curly, desapareceu e transformou-se numa massa de sangue, cérebro e fragmentos de crânio. O que sobrou dele caiu para a frente sobre a linha branca da estrada como se fosse um saco de correspondência. 99 agora, pensou nauseado o Garrett. 99 garrafas de cerveja em cima do muro. E se uma daquelas garrafas por acaso caísse? Oh, Jesus! Oh, Jesus! Stevens passou por cima do cadáver. O pé escorregou numa poça de sangue, e o passo seguinte com aquele pé deixou uma trilha sangrenta na estrada, tal como a fotografia na revista oficial Detective. Stevens não olhou para baixo, para o que sobrara de Curly, nem mudou a expressão de seu rosto. Stevens, seu filho da puta, pensou Garrett. Todo mundo esperava que você fosse o primeiro, não sabia? Mas depois mudou a vista. Não queria sentir-se mal. Não queria vomitar.
Uma mulher que estava ao lado de um ônibus Volkswagen enterrou o rosto nas mãos. Sua garganta emitiu estranhos ruídos. Garrett descobriu que podia olhar de baixo para cima do vestido dela, até a calcinha. Calcinha azul. Inexplicavelmente, descobriu que estava novamente excitado. Um homem gordo, careca, olhava para Curly enquanto esfregava freneticamente uma verruga ao lado da orelha. Passou a língua pelos lábios grossos e grandes e continuou a olhar, esfregando a verruga. Continuava olhando quando Garrett passou por ele. A marcha prosseguiu. Quando deu por si, Garrett estava andando novamente ao lado de Olson, Baker e McFreeze. Era quase como se estivessem se protegendo mutuamente. Nesse momento, todos eles olhavam diretamente para a frente, conservando, com todo o cuidado, os rostos sem expressão. O eco dos fuzis parecia ainda reverberar no ar. Garrett continuou a pensar nas pegadas sangrentas deixadas pelo tênis de Stevens. Teve curiosidade em saber se continuava a deixar marcas vermelhas no chão e quase virou a cabeça para olhar. Mas controlou-se e disse a si mesmo para não ser idiota. Mas não pôde deixar de pensar nisso. E a pensar se aquilo doera em Curly. Se Curly sentir as balas com a ponta de gás penetrarem em seu corpo, ou se ele estivera simplesmente vivo no segundo e morto no outro. Mas claro que doera. Doera antes, na pior e mais destruidora maneira, sabendo que não haveria mais você, mas que o universo continuaria a rolar do mesmo jeito, intacto e livre. Chegou o aviso de que haviam percorrido quase 14 quilômetros antes de Curly ter comprado sua passagem final. Dizia-se que o major estava contentíssimo. Garrett pensou consigo mesmo. Como diabo alguém pode saber onde o major está? Olhou para trás subitamente, querendo saber o que estava sendo feito com o corpo de Curly, mas já haviam entrado em outra curva da estrada. Curly não podia mais ser visto. — O que é que você tem aí na mochila? Perguntou subitamente Baker a McFreeze. Estava fazendo um esforço para manter a voz rigorosamente neutra, mas ela saiu alta e fina, quase num ponto de rompimento. Uma camisa limpa, respondeu McFreeze, e alguns hambúrgueres de carne crua. Hambúrgueres de carne crua, disse Olson fazendo cara de nojo. Energia boa e rápida em hambúrgueres de carne crua, explicou McFreeze. Você está brincando. Vai vomitar por todo lado. McFreeze simplesmente sorriu. Garrett desejou ter, ele também, trazido alguns hambúrgueres de carne crua. Não sabia de coisa alguma sobre energia rápida, mas gostava de hambúrgueres de carne crua. Era melhor do que tabletes de chocolate concentrados. Subitamente, pensou nos biscoitos, mas depois do que acontecera a Curly não tinha muita fome. Depois do que acontecera a Curly, poderia realmente ter pensado em comer hambúrgueres de carne crua? A notícia de que um dos competidores recebera sua multa correu pelos espectadores e, por alguma razão, eles começaram a aplaudir ainda mais alto. Aplausos que estalavam como pipoca. Garrett pensou se era ou não embaraçoso ser morto na frente de pessoas e chegou à conclusão de que o cara, quando chegava a hora, não dava a mínima bola para tal detalhe. Curly tampouco parecera preocupar-se no mínimo com isso. Tinha que urinar, porém. Seria ruim. Resolveu não pensar no caso. Os ponteiros do relógio estavam nesse instante parados no meio-dia. Cruzaram uma ponte de ferro enferrujado que passava por cima de uma ravina alta e seca e encontraram no outro lado um cartaz. Vocês estão entrando nos limites da cidade de Limestone. Sejam bem-vindos, caminhantes. Alguns rapazes deram vivas. Garrett, porém, economizou o fôlego. A estrada alargou-se e os participantes se espalharam confortavelmente, e o grupo afrouxou ligeiramente o passo. Afinal de contas, nesse momento Curly ficara uns 4,5 quilômetros para trás. Tirou os biscoitos da mochila e, durante alguns momentos,
girou nas mãos o embrulho de papel alumínio. Pensou com saudade na mãe, mas depois reprimiu esse sentimento. Veria a mãe e Jane em Freeport. Elas haviam prometido isso. Comeu um biscoito e sentiu-se melhor. Quer saber de uma coisa? Disse McFreeze. Garrett sacudiu a cabeça. Tomou um gole no cantil e acenou para um casal idoso sentado ao lado da estrada e que mostrava um pequeno cartaz que dizia a Garrett: Não tenho a mínima ideia do que vou querer se ganhar esta prova, continuou McFreeze. Não há nada de que eu realmente necessite. Quero dizer, não tenho uma mãe velha e doente, inválida em casa, ou um pai ligado a uma máquina renal, ou qualquer coisa assim, e nem mesmo um irmãozinho morrendo tristemente de leucemia. Soltou uma risada e tirou o cantil do suporte. Você tem um bom argumento aí, concordou Garrett. Você quer dizer, eu não tenho nenhum argumento. Essa coisa toda não faz sentido. Você não está realmente falando sério, respondeu confiante Garrett. Se tivesse que recomeçar tudo isto, sim, eu ainda faria, mas... Ei! O rapaz que ia à frente deles, Pearson, apontou. Calçadas. Estavam finalmente entrando na cidade propriamente dita. Pelas casas recuadas da estrada, como que os olhavam da posição privilegiada de gramados verdes que subiam. Os grasnados estavam cheios de gente, acenando e aplaudindo. Achou que quase todos ali estavam sentados. Sentados no chão, em cadeiras de gramado, como velhos que vira na bomba de gasolina. Sentados em mesas de piquenique. Sentados mesmos em balanços e escorregas de terraço. Sentiu uma pontada de raiva ciumenta. Continue e aplaudam até se cansarem. O diabo me leve se eu responder mais. Regra 13. Conserve energia sempre que possível. Mas terminou por chegar à conclusão de que estava sendo tolo. Podia pensar que ele estava ficando proa. Ele era, afinal de contas, o favorito do Maine. Resolveu que ia acenar para todas as pessoas que portassem cartazes com a palavra Garrett e para todas as moças bonitas. Ruas secundárias e cruzamentos passaram ininterruptamente. Sycamore Street e Clark Avenue, Exchange Street e Juniper Lane. Deixaram para trás um armazém de esquina com um anúncio de cerveja na Garrett na vitrina e uma loja de tudo até 55 centavos, cheias de fotos do Major. Havia pessoas nas calçadas, mas poucas. No todo, ficou desapontado. Sabia que as verdadeiras multidões apareceriam mais adiante, mas aquilo, de certo modo, parecia-se com um busca-pé molhado. E o pobre Curly perdera mesmo isso. O jipe do Major saiu subitamente de uma rua lateral e começou a acompanhar o grupo principal. A vanguarda continuava ainda alguma distância à frente. Explodiu uma tremenda salva de palmas. O Major inclinou a cabeça, sorriu e acenou para a multidão. Depois, fez uma meia volta para a esquerda e saudou os rapazes. Garrett sentiu um arrepio subir pela espinha. Os óculos de sol do Major brilharam à luz de começo da tarde. Em algum lugar às suas costas, uma voz disse, baixinho mas distantemente: Santa merda! Virou a cabeça, mas não havia ninguém ali. Apenas 4 ou 5 rapazes observando atentos o Major. Um deles deu-se conta de que estava fazendo continência e baixou a mão embaraçado. E Estebans, que não parecia nem mesmo estar olhando para o Major. O jipe adiantou-se com um rugido do motor. Um momento depois, o Major desapareceu. Chegaram ao centro de Limestone por volta de 12h30. Ficou desapontado. Aquilo se parecia muito com uma cidadezinha que só tinha um hidrante. Havia uma rua de lojas, 3 pátios de venda de carros usados, um McDonald's, um Burger King e uma Pizza Hut, além de um parque industrial. E isso era Limestone. Não é lá muito grande, é? Disse Baker. Provavelmente é um bom lugar para se morar, disse em tom de justificativa a Garrett.
Deus me livre de bons lugares para morar, disse McFreeze, mas estava sorrindo. Bem, bom para morar é aquilo que dá tesão na gente, disse Garrett, meio sem jeito. O terreno tornou-se mais acidentado. Sentiu o primeiro verdadeiro suor do dia começando a lhe ensopar o corpo. A camisa colou-se às costas. À direita, nuvens de chuva começavam a se formar, mas estavam ainda muito longe. Soprava uma brisa leve e isso ajudava um pouco. Qual é a próxima grande cidade, Garrett? Perguntou McFreeze. Caribou, acho. Estava pensando se Esteban já comera seu último sanduíche. Esteban se metera em sua cabeça como um trecho de música pop que continua a reaparecer até que o cara pensa que vai ficar louco com aquilo. O relógio marcava 1h30. A longa marcha já cobrira 26,5 quilômetros. A que distância fica? Garrett pensou em qual seria o recorde para quilômetros percorrido com um único participante eliminado. 26,5 quilômetros pareceu-lhe uma marca muito boa. 26,5 quilômetros era um número do qual um homem teria motivos para se orgulhar. Eu andei 26,5 quilômetros. 26,5 quilômetros. Eu disse, começou pacientemente McFreeze. Talvez uns 48 quilômetros a partir daqui. 48 quilômetros. Repetiu Pearson. Jesus! É uma cidade maior do que Limestone, explicou Garrett. Continuava ainda a sentir-se na defensiva. Só Deus sabia por quê. Talvez porque tanto daqueles rapazes morreriam ali. Talvez todos eles. Só 6 participantes na história haviam chegado à fronteira estadual em New Hampshire e apenas um alcançara Massachusetts. E os especialistas diziam que aquilo era a mesma coisa que Hank Aaron acertar 130 rebatidas no beisebol, ou coisa parecida. Um recorde que nunca seria igualado. Talvez ele também morresse ali. Talvez morresse. Mas isso era diferente. O solo natal. Pensou que o major gostaria daquilo. Ele morreu em seu solo natal. Emborcou o cantil e descobriu que estava vazio. Cantil! Gritou. Número 47 pedindo um cantil. Um dos soldados saltou da semi-lagarta e lhe entregou um cantil cheio. Quando ele se virou para ir embora, tocou de leve o fuzil que trazia a bandoleira às costas. Fez isso furtivamente. McFreeze, porém, notou. Por que foi que você fez isso? Garrett sorriu e sentiu-se confuso. Não sei. Talvez seja a mesma coisa que bater em madeira, para dar sorte. Você é um garoto bacana, Ray, disse McFreeze e estugou o passo para se emparelhar com Wilson, deixando-o sozinho e mais confuso do que nunca. O número 93, não sabia o nome dele, passou à sua direita. Olhava para os pés e os lábios moviam-se silenciosamente, como se ele estivesse contando os passos. Cambaleava um pouco. Oi, disse Garrett. O número 93 encolheu-se. Havia um vazio nos seus olhos. O mesmo vazio que vira nos olhos de Curly, quando ele começara a perder a luta com o estiramento muscular. Ele está cansado, pensou. Sabe disso e está com medo. De repente, sentiu o estômago dar uma cambalhota e endireitar-se lentamente. As sombras que projetavam andavam ao lado deles nesse instante. Faltava um quarto para as 2h. Às 9 da manhã, frio, sentado na grama à sombra, era coisa de um mês atrás. Pouco antes de 2h, outras informações. Estava obtendo uma lição em primeira mão sobre o sistema informal de comunicações. Alguém descobrira alguma coisa e de repente todos sabiam. Os boatos eram formados por respiração boca a boca. Parece que vai chover. As possibilidades são de que haja chuva. Vai chover logo. O cara que tem um rádio diz que vai cair logo o maior toró.
E quando chegou a notícia de que alguém estava se atrasando, que alguém estava com problemas, o sistema sempre acertava. Dessa vez, a informação fora que o número 9, Ewing, estava com calos d'água e que fora advertido 2 vezes. Muitos rapazes haviam sido advertidos, mas isso era normal. Mas as informações eram que as coisas pareciam ruins para o lado de Ewing. Transmitiu a informação a Baker, que pareceu surpreso. Aquele cara negro? Perguntou. Tão negro que até parece azul? Garrett respondeu que não sabia se Ewing era branco ou negro. É negro sim, afirmou Pearson. Apontou para Ewing. Garrett viu pequenas pérolas de suor brilhando no rosto de Ewing. Com uma sensação que lhe pareceu horror, notou que Ewing estava usando sapatos de tênis. Regra 3. Não repetimos. Não use sapatos de tênis. Na longa marcha, nada produz bolhas mais rapidamente do que sapatos de tênis. Baker acelerou-se até se emparelhar com Ewing. Falou com ele durante muito tempo. Depois, atrasou-se lentamente para evitar ser advertido. Não havia expressão em seu rosto. Ele começou a formar bolhas uns 3 quilômetros após a partida. Começaram a se romper em limestone. Está andando em cima do pus formado pelas bolhas estouradas. O grupo escutou sem comentários. Garrett pensou novamente em Stebbins. Ele também usava sapatos de tênis. Talvez Stebbins estivesse sofrendo neste momento problemas com bolhas d'água. Nesse momento, os soldados olhavam para Ewing com grande atenção, o que faziam também os participantes. Ewing ocupava o centro do palco. As costas de sua camisa de malha, surpreendentemente branca em contraste com a pele negra, estavam ensopadas de suor no meio, ao longo da coluna. Garrett viu os grandes músculos das costas ondularem enquanto Ewing se movia. Músculos suficientes para aguentar durante dias. E Baker dissera que ele estava andando em cima de pus, bolhas d'água e estiramentos. Arrepiou-se. Morte súbita. Todos aqueles músculos, todo aquele treinamento, não haviam conseguido vencer as bolhas d'água e os estiramentos. O que, em nome de Deus, pensara Ewing quando calçara aqueles PF Flyers? Barkovitch reuniu-se a eles. Também olhava para Ewing. Bolhas d'água. Disse isso num tom que parecia estar chamando de puta mãe de Ewing. O que diabo a gente pode esperar de um negro burro? É isso que estou perguntando a vocês. Desguie, disse Baker em voz calma, ou lhe dou uma porrada. Isso é contra as regras, retrucou Barkovitch com um risinho safado. Não esqueça disso, cara. Mas foi embora. E como se houvesse levado consigo uma pequena nuvem de veneno. As 2 horas transformaram-se em 2h30. As sombras dos maratonistas tornaram-se mais compridas. Subiram uma longa colina e no alto Garrett teve uma visão das montanhas baixas, enevoadas e azuis à distância. As nuvens de chuva que vinham do oeste haviam se tornado mais escuras e a brisa ganhara força, provocando-lhes arrepios enquanto o suor secava no corpo. Um grupo de homens reunidos em volta de uma caminhonete Ford com uma casinhola de acampamento na caçamba aplaudiu-os freneticamente. Estavam todos muito bêbados. Os atletas responderam aos acenos. Até mesmo Ewing. Eram os primeiros espectadores que viam desde o menininho em macacão remendado. Sem ler o rótulo, Garrett abriu um tubo de concentrado e comeu o conteúdo. A coisa tinha um leve gosto de carne de porco. Pensou no hambúrguer de McFreeze e também em um grande bolo de chocolate com uma cereja decorativa em cima. Pensou em panquecas. Por alguma razão maluca, sentiu vontade de comer panqueca fria coberta com geleia de maçã, o almoço frio que sua mãe sempre preparava quando ia caçar com o pai em novembro.
Irving comprou uma cova 10 minutos depois. Andava em meio a um grupo de rapazes quando caiu abaixo da velocidade mínima pela última vez. Talvez tivesse pensado que os rapazes em volta lhe serviriam de proteção. Os soldados fizeram bem seu trabalho. Eram especialistas. Empurraram para o lado os outros rapazes. Arrastaram Irving para o acostamento da estrada. Irving tentou resistir, mas não muito. Um dos soldados prendeu-lhe os braços atrás das costas, enquanto o outro encostava a boca do fuzil na cabeça do negro e puxava o gatilho. Uma das pernas deles coceou convulsivamente. Ele sangra igualzinho a todo mundo, disse de repente McFreeze. As palavras soaram muito altas após o único tiro. Seu pomo de Adão subiu e desceu e alguma coisa lhe estalou na garganta. 2 a menos. As probabilidades haviam se ajustado em favor dos que restavam. Houve algumas conversas abafadas e Garrett pensou novamente no que fariam com os corpos. Você pensa demais, berrou ele de repente, em silêncio para si mesmo. E deu-se conta de que estava cansado.